Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a crônica esportiva, uma forma argumentativa presente tanto nas rádios quanto na televisão. E aproveitando o momento, faremos uma homenagem ao radialista Manuel Marciano de Queiroz, o Mané Queiroz. Para isso, convidamos Iranildo Silva, presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, e o jornalista esportivo Salvino Gomes. A crônica, já sabemos, caiu no gosto dos brasileiros e tem revelado muitos nomes na mídia esportiva. Nossa repórter Verônica Manuel traz informação sobre o assunto. Vamos conferir. Para alguns, cronista, para outros, comentarista e ainda os que o denominam plantonista esportivo. Afinal, quem foi Mané Queiroz? O cronista esportivo é aquele que exerce algumas das funções do jornalismo esportivo. O cronista esportivo pode ser o narrador esportivo, o cronista esportivo pode ser o comentarista esportivo, o cronista esportivo é o plantonista esportivo e o cronista esportivo é o repórter. Todas essas funções, elas se agregam ao cronista esportivo. Então, Mané era um cronista esportivo, porque ele exercia uma das funções exigidas para que a pessoa se tornasse cronista. Durante os 47 anos de carreira, o radialista Mané passou pelas principais emissoras pernambucanas, inclusive a Jornal do Comércio, onde tão bem desempenhou o seu trabalho. Sempre tive contato com o profissional Mané Queiroz do outro lado do rádio, do outro lado da transmissão. E realizei um sonho posteriormente trabalhando com ele. Eu cresci ouvindo o Mané Queiroz. Então a gente que é de rádio tem o Mané Queiroz, ou teve o Mané Queiroz como uma grande referência. Você só encontrava Mané para ele lhe aconselhar, para ele brincar. Ele nunca chegava para se queixar ou para falar da vida de outra pessoa. Um profissional bem-humorado e, acima de tudo, competente. Mané Queiroz foi um cara que inovou na profissão, inovou como plantão e até os seus últimos dias estava trabalhando normalmente. Para Mané Queiroz não tinha hora, não tinha tempo, ele estava pronto para o que desse e viesse, para trabalhar e para deixar o ouvinte bem informado. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai jogar para dentro e para fora. Boa tarde, Salvino, e boa tarde, Iranildo Silva. Boa tarde. É um prazer enorme termos aqui vocês dois. E todas as vezes que nós vamos falar sobre crônica esportiva, nós fazemos um programa com muito carinho, porque falar de crônica esportiva é falarmos de nós mesmos, né? De nós que fazemos a mídia esportiva e também do telespectador, do espectador, o torcedor, enfim, é falar de alguma maneira daquilo que é o precioso para nós todos os dias. E aí eu gostaria então que o Iranildo Silva começasse falando um pouco do como é que está a nossa associação, né? Aquela que nos organiza em campo. Como é que está a CDP hoje? A CDP, professor, é o seguinte, ela está um fato muito legal, e a gente fala isso com muita propriedade, os cronistas, os amigos, os colegas, o Salvino está aqui, para a gente discutir sobre isso. Ela é a primeira, ela já dá um título muito legal para a gente, é o Estado de Pernambuco, porque ela é a associação mais antiga da América. Então, ela tem 92 anos de existência, então é a associação mais antiga da América. Esse é um título que nós não sabíamos, divulgamos há pouco tempo, há 2 anos atrás, que era a mais antiga do Brasil. Fizemos um levantamento que é muito mais fácil, 27 estados e tal. E depois, o presidente da Associação Cubana de Cronistas Desportivos, Henrique Montesinos, que é escritor, pesquisador, ele fez um levantamento entre as associações da América e viu que a CDP era a mais antiga da América. Mandou esse relato para a IPS, que é a Associação Internacional de Imprensa Esportiva, comunicou à Associação Nacional, que passou esse título para a gente, que deixa a gente muito mais orgulhoso de defender a associação mais antiga da América. E a gente fica também não só feliz, como também com uma responsabilidade maior, né? Porque somos mais antigos, temos que fazer um trabalho melhor, né, Salvino? É verdade. A CDP, que é a associação que defende a nossa classe dos cronistas esportivos, né, tem também o Iranildo dessa nova safra. A gente não é querendo desmerecer, a associação tem uma história, como a gente acabou de falar aqui, longínqua, né? É a mais antiga da América. Certamente vários passaram à frente. E o Iranildo Silva já participando dessa, para mim, inclusive, dessa renovação que a crônica esportiva, da maneira geral, vem passando, né? É uma crônica que se renova a cada dia. Eu acho muito importante termos dentro da associação, né? Sempre fui um fã de carteirinha, desde quando o Iranildo começou
pessoa postular a participação como candidato, né, ele pode até me corrigir, mas eu tenho certeza que ele não vai fazê-lo, que a gente, né, acabou encorajando o Iranildo a fazer. Né? Iranildo, a gente precisa de ter também a nossa participação. Uma mobilização. Isso, uma mobilização entre os jovens, esses jovens que chegaram à Crônica Esportiva, e com todo o respeito por todos que se passaram pela CDP, mas a gente também precisava ter hoje na CDP uma cara mais nova, uma cara de renovação. E o Iranildo trouxe inúmeras novidades à CDP, rejuvenescendo, né, essa mais antiga Associação da América. E aí eu fico muito feliz em poder falar da Associação Cronista Desportiva, porque Iranildo realmente é um presidente muito atuante. E um dos incentivadores dessa candidatura do Iranildo certamente foi o Mané Queiroz, que nos deixou aí mais ou menos uns 60 dias, né? 30, foi em janeiro que ele faleceu, janeiro, fevereiro, março, então 60 dias mais ou menos. E é claro, com muito carinho, que nós vamos fazer esse trabalho hoje aqui, Iranildo, em homenagem ao Mané Queiroz e, sobretudo, assim, as pessoas que trabalharam diretamente com ele, especialmente na rádio, que era um homem de rádio, mas também fazia televisão, mas especialmente da rádio. E aí, pegando essa deixa, né, do Mané, como foi Mané dentro da CDP, do ponto de vista ele como cronista esportivo, como aquela motivação dele, uma voz inconfundível no rádio, né? É verdade. Então, como foi, assim, na perspectiva da associação? Mané Mané é um Mané, sempre foi um manézinho da crônica. Ele sempre foi como amigo, como profissional, como plantão esportivo, e dentro da associação, do movimento, ele também era a mesma coisa. Sempre polêmico, sempre discutindo as coisas. Não, precisamos de posição, precisamos de representatividade. E quando eu fui lançado em 2011, candidato a um cargo na Associação Internacional, aí eu cheguei agora, Mané, ele fez, você sabe que isso aí é muito difícil, que não sei, crítico, né? Mas eu vou torcer por você. No final, ele sempre disse, eu vou torcer por você. Ele sempre foi o Mané, dentro, na hora que está trabalhando, fora, sempre a mesma pessoa. Acho que esse é o diferencial do Mané Queiroz. Inclusive o Salvino falou nos bastidores sobre o último programa que vocês trabalharam juntos. Né? Assim, algumas coisas que acontecem na vida da gente, eu só entrego isso a Deus, né? O Papai do Céu. Porque fazer o último programa ao lado de dois monstros da crônica esportiva pernambucana, dois gênios, a Adeval Barros fez o último programa lá na Estação Esportiva, que aí era a participação televisiva, porque o Mané era impressionante. Ele era um ídolo no rádio, se tornou um grande ícone na televisão. Com um programa de 1 hora numa TV na Rede Brasil, né? Na Rede Estação, e aí esse programa cresceu, teve um vulto tão grande. E com a mesma imagem que tinha no rádio. Com a mesma imagem, não mudou nada, com aquele jaleco, com aquela maneira de falar, com a mesma polêmica, como disse muito bem o Iranildo, com o jeito Mané Queiroz de ser. Então, essa era a cara do Mané. E eu tive a honra de fazer esse último programa, né? Foi muito emotivo, a gente se emocionou, ele se emocionou, né? Nós choramos quando acabou o programa, porque parece que acontecem coisas assim na vida da gente. Eu senti naquele dia, eu fiquei muito triste quando acabou o programa, porque eu senti naquele dia que parecia que a gente não ia se encontrar, alguma coisa que você sente que não consegue explicar. Tiramos uma foto com toda a equipe e era um cara na televisão polêmico, como disse várias vezes, né, que ele era contra a Copa do Mundo aqui no Brasil, porque era muito mais importante para o país investir em saúde, em educação, em moradia, né, isso que Mané acreditava, e até a chegada da Copa, né, que ele continuou com o mesmo. Eu várias vezes na televisão, mas você mudou de opinião, não? O legado da Copa, Salvino, o legado é a educação, e a gente não tem essa educação para ter uma Copa do Mundo. Então a gente discutia muito na televisão, mas isso, dentro do ponto de vista ético, profissional, ele, mesmo quando o Brasil foi confirmado como uma Copa, vocês vão ver, e engraçado mas isso, coisas estão que a se gente, confirmando algumas de fato, coisas, por exemplo, o atraso nas obras, problemas de mobilidade, algumas Aliás, coisas. você tem dado também um show não só de interpretação, mas de informação sobre mobilidade aqui no estado de Pernambuco. Depois, outro programa a gente trata sobre isso. Mobilidade, é verdade. Mas vamos chamar aí uma matéria que Mané Queiroz era respeitado profissionalmente e amado pelos colegas de trabalho. Vamos conferir. Carismático e irreverente, deixou marcas na memória de todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Mané tinha um poder muito grande de potencializar uma proximidade com alguém. Você conhecia Mané como eu, particularmente. Conhecia Mané no primeiro dia, parecia que eu já trabalhava com ele durante um mês. Na hora da seriedade, Mané era o cara sério. Na hora de brincar, Mané era o cara super brincalhão, gozador, enfim, criativo. 5 minutos conversando com você, parece que você o conhecia há 50 anos, porque ele tinha essa capacidade de comunicação muito rápida e muito amiga com as pessoas. Tinha um estilo muito próprio, muito
Mané de ser. A gente sabe, todo mundo que conhece ele, eu tenho certeza que é unânime. O Mané é uma pessoa sem igual. Dentre as várias curiosidades que se contam sobre Mané, uma nos chamou mais a atenção. A gente brincava muito com relação ao todo o material que ele trazia como plantonista. O Mané tinha uma série de documentos em uma pasta enorme, que ele dizia que era o notebook dele. E era uma papelada, não era o notebook. Num dia de plantão, ele chegou com todo esse material, colocou em cima da mesa, e o trabalho do pessoal de limpeza, papéis tão antigos que a menina da limpeza imaginou que era um papel que estava ali para ser jogado no lixo. Era todo o material que Mané fazia para a produção do programa e do plantão. Ela pegou todo o material e colocou dentro da lixeira. Quando o Mané chegou próximo de começar o programa, ficou louco, procurando meu notebook. As pessoas imaginavam, de maneira geral, que era o computador mesmo, não imaginava que era papelada. Depois de quase meia hora a gente procurando, observou que todo o material, a papelada que o Mané tinha, que são dados, pesquisas de futebol, estava dentro do lixeiro. Ele conseguiu começar o programa depois de encontrar esse material, mas foi uma loucura até ele achar. Sempre disposto a contribuir para o sucesso das pessoas. Mané era uma pessoa muito cara em ouvir todos e sempre tinha uma palavra de apoio e sempre tinha um espírito voltado para ajudar. Cantava várias músicas e cantava até música do rei Roberto Carlos, que era aquela música. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim, com a cabeça cheia de problemas. Muito bem, é uma das primeiras passagens nossas pelo estádio de futebol, logo no início do Cabeça de Área. O primeiro estádio, na verdade, foi o Arruda. E a equipe foi para lá, a gente com a carteira da CDP, a primeira figura que nós vimos foi exatamente o Mané. Então é um ícone, a fala dele do rádio é a fala no dia a dia do cotidiano. Né? E uma coisa também curiosa é que ele era psicólogo e também historiador. Isso, psicólogo, historiador. Então era uma pessoa que, para além do rádio, ele ainda tinha essas outras habilidades, enfim, provavelmente ele colocava tudo isso na crônica esportiva. Eu gostaria que o Ivanildo falasse um pouco assim, das experiências que teve com o Mané. Teve uma coisa que a gente não fala muito do Mané, né? Mas o Mané começou trabalhando em rádio, mexendo com dinheiro, não foi com microfone. Foi, quer dizer, administrando. Administrando, porque Mané ele era diretor financeiro da Rádio Olinda. Trabalhava ao lado de Mala, né? Luiz Muniz. Sim, Luiz Muniz. Então, os dois trabalhavam, teve já. Os dois trabalhavam juntos. E não era no microfone, era com dinheiro. Né? Quer dizer, os dois administravam a rádio. Administravam financeiramente a rádio. Os dois hoje trabalham com microfone, né? O Mala na televisão, o Mané no microfone. Essa vida do Mané com o rádio, o envolvimento dele com o rádio, né? Porque o rádio a gente costuma dizer que ele vicia você, ele deixa você viciado. Né? E deixa mesmo, porque eu tenho uns 9 rádios, eu levo um rádio para todo canto. Todo mundo gosta de TV, quem não gosta, vai ver mais. A gente vai assistir o jogo no estádio e ainda vai com rádio, né? No pé do ouvido. Porque você não deixa, em casa tem um rádio em todo canto. Então o Mané, ele trazia, parece que cada rádio daquele tinha uma identidade com o Mané. Né? E uma coisa, uma mensagem que ele deixou muito grande para a gente, eu acho que o Mané deixa mais um ensinamento. Nós, recentemente, né, fizemos o Bloco do Mané. A ideia foi do Marola Guedes. Passou pra gente, aí junto com o Aderval, juntamos com os amigos, Rafaela, aí vamos fazer o Bloco do Mané. Aí paramos assim lá na frente do Copo Sujo e falamos, olha o recado que o Mané está deixando a gente pra gente. E uma tristeza ao mesmo tempo. O Mané era para estar aqui. O Bloco do Mané era com o Mané. A gente não tem que esperar ele ter ido embora pra gente fazer essa homenagem. Então, mais um ensinamento que ele deixa pra gente foi esse. Até na hora de prestar homenagem, né? Quer dizer, paramos e refletimos um pouquinho. Uma reflexão. E olha, gente, a gente tem que homenagear na hora que o cara tá vivo. Olha o que o Mané deixou, né? Porque ele sempre foi isso. Né? Não teve diferença, não teve o momento A do Mané e o momento B. O profissional e o amigo, sempre o cotidiano dele. Sempre o mesmo Mané. Você encontrava o Mané tratando com dinheiro do mesmo jeito, brincalhão que você encontrava no microfone. Lendo os papéis. Crítico, né? Na matéria, o Carlos falou dos papéis em cima da mesa, ele trazia uma pasta. Precisavam ver o carro dele. O banco de trás do carro do Mané não andava ninguém. O carro de Mané era chamado de moto. Porque só tinha ele e o passageiro. Atrás não andava ninguém. Não tinha como andar alguém. Que era um monte de papel. Parecia um sebo. Atrás do banco do Mané era uma coisa impressionante. Ô, Salvino, qual foi o último assunto que vocês trataram no programa na TV, no Canal 14?
O último assunto foi o encerramento do programa, né? O último assunto mesmo. Né? A gente é se coisa despediu. difícil. Geralmente os programas acabam, saem do ar, ninguém comenta. Porque esse programa a gente ficou fazendo um trabalho de quase um mês, dizendo que o programa ia sair do ar para as pessoas se acostumarem. Foi uma comoção muito grande, muita gente ligando. A televisão recebeu milhares de mensagens. E aí o Mané tinha uma coisa comigo, ele brincava muito, porque como eu trabalhava também na Rádio 102, que era próximo, era tudo no mesmo prédio, ali na Imperial, aí o que acontecia? Faltava alguém, aí a Deval dizia, vamos chamar o Salvino. Aí Mané, Salvino de novo? Aí falava para a produtora, que é a Natasha, que vai estar assistindo, vai estar acompanhando, está sempre acompanhando. Então, aí Natasha ligou para mim, né, e acabou falando, né, Salvino, vamos para o programa, vamos. Aí só que o Mané está reclamando demais, faz muito barulho, não sei o quê. Aí quando eu chego no programa, sento ao lado do Mané, aí o jeito do Mané de ser, que prazer inenarrável. O Salvino é uma pessoa maravilhosa. Olha, eu queria que você estivesse no programa. E aí eu no ar disse, Mané, você está mentindo. Você está mentindo. Você não queria que eu estivesse... Olha, Salvino, mentiram para você. Então ele era muito irreverente. Ele brincava muito com você. Então eram essas coisas que ninguém conseguia ter raiva do Mané. Teve um momento que às vezes eu ficava meio chateado com ele, que ele pegava brigas severas na televisão. Quando acabava o programa, eu disse, garoto, tá com raiva de mim? Mas é uma brincadeira que vocês levavam para a televisão, eu trazia para a televisão. Depois eu vou falar uma coisa que eu entendo como é o rádio e a televisão. Mas vamos a um breve intervalo. Mas antes, deixe sua opinião na nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. Ou então visite o nosso blog, programa cabeçadiaria.blogspot.com.br. Vamos a um breve intervalo. Estamos de volta com Cabeça de Área. Hoje estamos falando sobre crônica esportiva e prestando uma homenagem ao radialista Mané Queiroz. No estúdio, Iranildo Silva, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco, e o jornalista esportivo Salvino Gomes. Nós vimos no primeiro bloco algumas histórias engraçadas, né, que envolvendo Mané no dia a dia, ou então no seu trabalho, mesmo como radialista, como cronista. Mas, Iranildo, quando foi que a crônica esportiva parou, silenciou em dia de jogo? Mané deixou essa também. No dia que o Mané faleceu foi um sábado, né? E o sepultamento do Mané foi no domingo, dia seguinte no domingo. Então, no horário de futebol. Então, rodada de futebol, naquele dia, se você perguntar qual jogo que aconteceu, ninguém lembra. Porque foi todo mundo pro sepultamento do Mané Queiroz. E ele, até nisso, né, na hora de ir embora. Porque o Mané, ele chegava na emissora de rádio para falar de futebol meio-dia. E ia embora 10 da noite, meia-noite, 1 da manhã, dependendo do dia do futebol. No domingo, todo mundo acostumado a ouvir o Mané das 2 da tarde até 10 da noite. Aí no domingo, todo mundo estava também com o Mané, só que numa parte mais triste. Não falando, de alguma ninguém forma falando do futebol. Mané, mas não falando do futebol. Se você perguntar o dia e que rodada foi aquela do campeonato, que jogo aconteceu, acho que quase ninguém lembra. Eu estava falando no primeiro bloco também, uma coisa curiosa, a minha percepção de rádio e de TV. Eu também comecei fazendo um programa de rádio na AM, da Universitária AM. E a relação que realmente o radialista tem, quer dizer, o cara que faz rádio, a relação que tem entre os companheiros é relativamente diferente da relação que nós fazemos de televisão. Aí já é uma reclamação minha. Eu acho que o pessoal de rádio é mais unido, é mais irmão, é mais companheiro, pelo menos é a minha percepção. E o Mané talvez seja o ícone disso. Quer dizer, aqui em Pernambuco, o cara que conseguiu de alguma forma também juntar mais gente em torno de si mesmo, não por pretensão dele, obviamente, mas mais pela própria maneira de Mané de ser, né? A forma de traçar uma boa crônica, de divergir, mas ser companheiro também, quer dizer, ser um cara que... Ser leal, até na discussão. Até na discussão. Ele era assim mesmo. Então, eu gostaria que você, Salvino, falasse um pouco, além desse momento aí que vocês passaram na TV, né, e esse último programa, que outro momento engraçado você tem, assim, na lembrança? Olha, no Mané era o seguinte, ele lá na Rede Estação, né, no programa Estação Esportiva, ele ia sempre com um jaleco, ele tinha como se fosse um colete. E era o mesmo colete todos os dias. E aí o Adeval, que perde o amigo, mas não perde a piada, né, já conhecendo essa veia humorística, que o Mané é muito engraçado.
Todo mundo tem uma história engraçada para contar do Mané. E aí o Adeval brincava, e aí, novo colete, ele, novo colete. E era o mesmo colete. Ele disse, eu tenho 45 coletes desse. Aí o Adeval, você não tem, Adeval, você tá mentindo, Mané. Aí ele disse, não estou mentindo. Aí, Salvino, o que é que você acha disso tudo? Eu digo, Mané, esse você ganhou de quem? Não, esse aí todo dia alguma personalidade. Esse foi o governador Miguel Arraes que me deu. Esse foi, né, o senador. Era o mesmo colete. Era o mesmo colete, né? Aí eu digo, esse colete tem 40 anos. Não tem 40 anos, Salvino. Eu tenho 100 e poucos coletes. Esse já veio da Europa, um amigo meu que viajou agora para a Europa e me trouxe. Então era muito engraçado esse colete. Esse colete, inclusive, era a imagem do Mané Queiroz. E teve um dia no programa que o Adeval fez ele tirar esse colete. E ele ficou muito diferente, porque a camisa do Mané Queiroz dava olha, gente, você que está acompanhando em casa, cabia nós três aqui, ainda, ou a camisa chegava no meio do joelho dele. E aí o Adeval mandou ele ficar de pé na televisão, só mostrar. O programa era numa mesa, então só mostrava o plano americano, né? Então, o plano americano, gente, é aquela que só mostra essa parte do tronco aqui. E aí o Mané se levantou com uma camisa que cabiam 10 pessoas e foi muito engraçado essa cena. Nós temos algumas imagens do Mané junto aos amigos e familiares, né? Como ele sempre gostava de estar junto dos amigos e dos familiares. Vamos conferir essas imagens e a gente comenta um pouco como estão essas fotografias que a produção colheu e vai apresentar. E vai ter o colete. Com certeza, é inevitável, né? Olha lá o colete, tá vendo? Olha lá o colete. Era a marca. Aí outro. Aí já é o verso do colete. Tá vendo? Isso. Aí é o começo do colete. Toda a foto de Mané, por isso que eu tinha certeza aí. Ele só trabalhava com esse colete. Agora eu acho que ele lavava. Era impressionante. Bom, a gente pedia muito isso aí. Era o rei do colete. Ele usava o tempo todo, tá vendo? Todas as fotos, quando não era assim com família e tal, no aniversário. Olha, com colete de novo. Então, esse colete era a marca do Mané Queiroz. Cheio de bolsos, onde ele colocava as anotações, né, Irani? Aquelas do notebook dele. Isso, o notebook. E o carro que ele não poderia levar para o estúdio, é óbvio. Aí momento de descontração, fotos dos arcos da velha. É uma figura. Então é uma figura muito interessante. Eu lembro, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei pelo rádio, estava dirigindo, e eu não lembro qual era o programa que não foi esportivo, o programa esportivo. Não sei se foi Aldo Vilela, enfim, que estava falando, olha, a situação do Mané Queiroz, eu achei Mané, e foi uma cinquentinha, me parece. Que acabou atropelando ele. E foi muito interessante naquela manhã, porque eu estava, né, na verdade, assim, pensando em algumas coisas sobre mobilidade, que a gente ia fazer um programa sobre mobilidade urbana. E eu acho que até ia pautar um pouco a tua vida para cá. Isso. Não é? Então eu disse, poxa, sobre mobilidade urbana, mas eu pensava que ele tinha sido atropelado aqui no Recife. Foi em Caruaru. Foi em Caruaru. Né? Onde tem uma incidência, certamente, de muitos acidentes de moto. Né? Então é um cuidado que a gente, né, tem que ter na rua, obviamente. Mas eu fiquei achando assim, curioso, ele estava o quê? A trabalho, ele estava... de férias. Que não tirava, né? Explica aí, Iranildo, para o pessoal. Então, como é nunca tirar férias, né? Ele não tirava férias, não gostava de tirar férias. E quando pediram a coordenação da emissora, disse, olha, você está de férias. Disse, não precisa, não. Não, você está de férias e é amanhã. Você entra de férias amanhã, vai descansar. Eles deram férias. Já está marcado. Eles empurraram ele nas férias, ele já está bom. Então eu vou para Caruaru. A família de Caruaru foi com Rafaela Queiroz, a filha, e Manuela, a neta. Os três estavam no primeiro dia. Estavam passeando e tal, passaram por trás do ônibus, as meninas na frente, e aí veio a moto, foi quando aconteceu o acidente com o Mané Queiroz. Quer dizer, é uma fatalidade, uma coisa muito ruim, né? E é claro, a gente acaba dando visibilidade porque é um cara da imprensa, né, da mídia esportiva e de alguma forma. É claro que todos os dias acontece isso com muita gente. Né? Mas quando vocês ficaram sabendo que o Mané tinha sido atropelado, qual foi assim, a primeira reação de vocês? Não, acho que foi de brincadeira. A minha, pelo menos, foi de brincadeira. Você achava que era uma piada? Não, porque era uma perua o Mané foi acidentado, mas o que houve com o Mané? Ah, disse, não, quebrou a perna, né, vai passar os 45 dias porque foi sério, quebrou, teve que fazer uma cirurgia, o pulso, e aí ele estava falando, brincando. Quando eu soube, e no dia seguinte comentamos isso no rádio, eu disse, meu Deus, eu estou com pena das enfermeiras. O que é aguentar Mané Queiroz 40 dias com a perna quebrada? Isso no outro dia, onde é que ele está? Nossa, ele está em Olinda. Daqui a 2 dias ele está na beira-mar ali. Também. Assim, todo mundo levou uma coisa assim muito simples. E daí as complicações, então.
Eu fiquei sentido também, mas aí me tranquilizaram logo falando que era um acidente de menor porte. Mas aí depois, quando eu recebi a informação que ele estava para receber doação de sangue, aí bateu aquela tristeza e aí a preocupação aumentou. A preocupação aumenta e aí você tem que mobilizar os familiares e os amigos. E nós temos uma matéria que fala um pouco o relato, né, de familiares sobre o Mané Queiroz. Vamos conferir. E o que dizer do lado mais familiar? Já na idade adulta, ele era essa pessoa alegre, extrovertida. Agora, ele deu um trabalho tão grande à minha mãe. Meu pai saía para trabalhar e recomendava a minha mãe para não deixar a gente ir para a rua de jeito nenhum. E ele, quando via a porta aberta, desaparecia. E minha mãe não era de surrar, minha mãe não era de fazer isso. Mas quando ele desaparecia de casa e que minha mãe saía feito louca atrás dele, ela descia a chibata, entendeu? O instinto jornalístico esportivo vem desde cedo. Era ele e o Roberto Queiroz, eles tinham no campo de várzea mesmo, então eles pegavam uma lata, normal de lata, ficava fazendo gol e o eco saía diferente. Então o futebol deles, narravam jogos dentro desse campo com a latinha, com o fio. Lembra daquele telefone sem fio? Que você fazia com a linha, pronto, era mais igualzinho. Ele lá do outro lado daqui, Mané, e eles ficavam. Isso sem começar a viver o mundo da rádio, enfim, em si, né? Aí logo depois começaram e vieram para cá e hoje em dia se tornaram uma equipe super consolidada no mercado, no mundo da bola. Entre cronista e comentarista esportivo, Mané Queiroz foi colega, amigo, irmão e o pai. Assim, sempre muito família ele. Muito carinhoso, beijoqueiro. Antigamente ele era mais, sabe assim, bem mais, tipo, saía mais, né? Vivia na farra, essas coisas, sempre alegre. Mas aí depois que minha filha nasceu, Manuela, que hoje em dia ela tem 14 anos de idade, ele virou, além de avô, ele virou pai e avô. Porque ele ficou careta, ele não sai, o programa dele era cinema, era Carrefour, tudo isso com a Manuela. Pegava a Manuela no braço e ia-se embora. Programas mais caseiros. Em meio a tudo isso, uma mensagem. O alicerce da gente é a família. Então, gente, o que a gente puder de ajudar, de ajudar, que eu digo, é levantar a qualquer momento, todo dia agradecer a Deus, que está junto com seu pai, junto da sua mãe, junto dos seus filhos. Façam isso enquanto eles estão aqui na Terra. De fato, e a Rafaela tem razão, né? Nós temos que fazer alguma coisa enquanto nós estamos vivos, né? Nos parentes, nos amigos, né? Os cronistas, né? Todos nós trabalhamos na mídia esportiva, especialmente, falarmos um pouco sobre o Mané, mas também sobre todos nós mesmos, né? No dia a dia, especialmente aqueles que vão aos estádios, né? Com toda essa problemática de violência, de torcida, enfim. Mas é bom a gente estar sempre junto, comentando, conversando e lembrando os bons momentos. Aí eu gostaria aqui de ir caminhando para o encerramento do programa, Salvino, pedindo para que vocês fizessem considerações sobre o Mané, da forma, então, que ele encerrava os programas dele, as crônicas dele. É um dos caras mais maravilhosos e geniais que eu já conheci. Um ser humano... Começo até a me emocionar para falar do Mané, porque eu senti muito. Porque eu tive essa honra de fazer esse último programa com ele, na televisão, essas imagens não saem da minha cabeça. E quando a gente falar de Mané, é se emocionar, porque ele era a pureza em pessoa. Nunca vi uma pessoa tão pura, de uma alma tão grande e de um carinho tão enorme por todos. Então era um cara... Eu fico até emocionado porque isso é televisão, né? Isso é vida. Então o Mané foi um cara que me marcou muito. Eu aprendi muito com o Mané Queiroz e estar aqui também, eu queria lhe agradecer. É uma homenagem também muito grande fazer isso. Mané, onde você estiver, você vai sempre iluminar a vida de todos nós. Mané Queiroz, desorganizado, maluco, mas com a facilidade incrível de fazer amigos. Mané, ele deixou a crônica esportiva com a cara de Mané. Mané. E um pouco do que eu aprendi a ouvir as crônicas esportivas com meu pai, e meu pai só escutava Mané. Mané, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área. Okay.